Deixe seu like e se inscreva aqui no YouTube e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas como você. Santo Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona, foi um bispo e teólogo cristão do século IV que deixou uma grande contribuição para a teologia cristã. Sua obra e seus ensinamentos influenciaram profundamente o pensamento cristão ocidental, e até hoje suas palavras inspiram muitas pessoas. Uma das orações mais conhecidas de Santo Agostinho é a oração "A morte não é nada", que traz conforto e esperança em tempos de perda. A morte é um tema que assusta muitas pessoas, pois ela é vista como o fim da vida e a separação dos entes queridos. Mas para Santo Agostinho, a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma nova vida. Ele acreditava que a morte não é uma destruição, mas uma transformação da alma, que passa do mundo material para o mundo espiritual. Por isso, ele escreveu a oração "A morte não é nada", que é uma expressão de sua confiança na vida após a morte e no amor de Deus. A oração de Santo Agostinho "A morte não é nada" começa assim: "A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho." Essas palavras mostram que Santo Agostinho não via a morte como algo terrível ou assustador, mas como uma passagem para um novo estado de vida. Ele acreditava que a alma imortal é capaz de transcender a morte e que a morte não pode destruir o amor que une as pessoas. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Essas palavras expressam a ideia de que a morte não altera a essência de uma pessoa. Embora o corpo físico possa morrer, a alma imortal continua a existir e mantém sua identidade e seus relacionamentos. Santo Agostinho acreditava que as pessoas que amamos continuam a existir e a nos amar, mesmo depois da morte. Deem-me o nome que vocês sempre me deram, falem comigo como vocês sempre fizeram. Essas palavras mostram que Santo Agostinho acreditava na continuidade da comunicação e do amor entre os vivos e os mortos. Ele acreditava que as pessoas que amamos continuam a fazer parte de nossas vidas e que podemos nos comunicar com elas por meio da oração e da meditação. Sigam em frente, a vida continua, linda e bela como sempre foi. Essas palavras são uma expressão de sua confiança na vida e na bondade de Deus. Para Santo Agostinho, a vida é um presente precioso que deve ser vivido com gratidão e amor. Mesmo na perda de um ente querido, ele acreditava que a vida não acaba, mas continua em uma nova forma e que a presença de Deus está sempre presente. Esta oração é uma lembrança de que a morte não é o fim da vida, mas sim uma passagem para uma nova existência. Santo Agostinho acreditava que a morte não é uma derrota, mas sim uma vitória, pois nos leva para mais perto de Deus. Ele acreditava que a morte é uma oportunidade para nos reunirmos com aqueles que amamos e que já partiram antes de nós. Ao longo da oração, Santo Agostinho enfatiza a importância da união com Deus e da confiança em sua bondade e misericórdia. Ele diz: tudo é graça, tudo é dom de Deus. Ele é a fonte de todo o bem e todo o amor. Acreditem em seu amor e em sua misericórdia, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Se você está passando por um momento difícil e precisa de conforto e esperança, recite a oração de Santo Agostinho "A morte não é nada". Ela pode ajudá-lo a encontrar a paz e a força necessárias para enfrentar essa fase difícil da vida. E lembre-se sempre de que a morte não é o fim, mas sim o início de uma nova jornada espiritual.
Deixe seu like e se inscreva aqui no YouTube e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas como você.